Olá, turma, bom dia, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula de hoje, de História, estudaremos os modos de vida indígena e o ambiente. Para isso, você deve estar com seu livro didático aberto na página 6 a 8. Pegue seu lápis, sua borracha. Vamos estudar. O tema da nossa aula de hoje será os modos de vida indígena e o ambiente. Vamos lá? A aula de hoje terá como tema os modos de vida indígena e o ambiente. Você estudou que a formação de uma cidade ela está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis no local, não é verdade? Desde o passado, os indígenas buscam os locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. E esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia, ou seja, de cada tribo indígena. Vamos conhecer alguns tipos de moradias indígenas. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia conhecido com o nome de malocas. Sim, malocas. Esse tipo de moradias que constroem chamam-se malocas. E nesses espaços eles podem dormir, preparar seus alimentos, conversar, entre outras atividades. E as malocas abrigam mais pessoas dentro de uma só casa. As malocas, elas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. Não esqueçam. As habitações indígenas, vocês podem estar observando, nós temos um exemplo de uma imagem. As habitações indígenas, elas podem ser variadas, tamanhos e formas. A ilustração, ela está mostrando uma oca dos Chavantes e sua estrutura de construção. As ocas desse povo, em sua maioria, abrigam parentes de uma mesma família. Vocês podem estar observando, nós temos as malocas, as pessoas moram todas juntas, elas são bem maiores, elas moram em comunidade, dividindo a mesma casa. Lá também acontecem cerimônias religiosas e reuniões comunitárias. Vocês podem estar observando na imagem, nós temos várias pessoas, temos a imagem de mais uma maloca, ela abriga um número maior de pessoas. Temos a imagem da oca, são moradias bem menores. Cada grupo familiar tem o seu próprio espaço, eles não compartilham o mesmo local com os demais. Apesar de viverem na mesma comunidade, cada família, cada grupo tem a sua própria oca. Tendo em vista que as malocas são construídas coletivamente por um grupo de indígenas da mesma tribo. Ela leva alguns dias para ficar pronta. Vocês podem estar observando, nós temos a imagem de uma indígena traçando palha para o sistema de encaixe, como vocês estão observando. Essa fotografia é de uma maloca circular ticuna na região do Rio Solimões, Amazônia. Ela foi registrada pelo viajante alemão Albert Fritsch, conforme se imagina, no ano de 1867. Vocês podem estar observando, é uma imagem bem antiga. Para construir moradias e organizar o espaço da aldeia e produzir os objetos para o uso do grupo, os indígenas, eles procuram recursos da natureza e eles usam o recurso que tem por perto. E os recursos que eles utilizam para construir as suas moradias, eles usam o bambu, a taquara, a madeira, a folha de palmeira ou as folhas para construir a sua própria oca. Vejam alguns recursos que os indígenas utilizam da natureza, como o bambu, taquara, a madeira, a folha de palmeira. Temos as palhas também. Um conjunto de ocas ou malocas são chamados de aldeias indígenas.
Aqui temos um exemplo de concentração de malocas circulares. Ela fica próxima ao rio Surumu, no Amazônia. Ela tem um formato circular. Temos outra maloca de outro formato retangular. Vocês podem estar visualizando na imagem. Construções indígenas retangulares no Alto Amazonas. Não esqueçam que um conjunto de ocas ou malocas compõe-se a chamada de aldeias indígenas. Temos mais um exemplo de malocas retangulares. Com o passar do tempo, a necessidade de retirar as vegetações nativas para se viver gerou transformações na natureza. E essas transformações, elas não ocorreram apenas no passado, como vocês podem perceber. Podemos observar que ocorreu diversas alterações no ambiente ainda na atualidade, não é verdade? Interpretando. Número 1. Desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga as instruções. Veja a ilustração abaixo e desvende o que está escrito. Você vai pintar de marrom os espaços marcados com o pontinho. Segundo, vai pintar de verde claro os espaços marcados com a estrela. Terceiro, você vai pintar de verde escuro os espaços marcados com o sinal de mais. Letra A. Que palavra você descobriu? Anteriormente na ilustração, tinha uma palavra para você descobrir. Qual a palavra que você descobriu? Você vai estar escrevendo nas linhas da letra A. Letra B. Você vai estar utilizando um dicionário para estar pesquisando a definição da palavra que você descobriu na imagem. Você está escrevendo o significado da palavra. Letra C. Para que a cidade onde você mora fosse formada, ela ocorreu um processo semelhante. Qual foi o processo? Para que a cidade fosse formada, ela precisou de pessoas e de algumas casas. E nas tribos indígenas também ocorreram essas transformações. Eu falei para vocês anteriormente que a maloca, e as ocas, elas formavam uma aldeia indígena. Então, um conjunto de ocas ou malocas é formada aldeias indígenas. Número 2, marque com o X o nome das construções indígenas brasileiras. Temos maloca, oca, iglu e mocambo. Número 3, que recurso os indígenas usavam para construir suas moradias? Vocês irão estar escrevendo os recursos que ele utilizava da natureza.